Isaías 61, verso 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, na fonte da vida, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Quem pode aplaudir ao Senhor? Perpétua alegria, meu irmão. A aflição é momentânea, mas a vitória é permanente. A tristeza é passageira, mas a alegria para quem tem ao Senhor é perpétua. Então Deus falou: vocês serão sacerdotes. Verso 6: sereis chamados sacerdotes do Senhor. Vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas da nação e na sua glória vos gloriareis. E Deus está fazendo isso através da palavra, através da sua igreja, em nossa vida, em nossa família e em nossa nação. Aonde o Brasil foi envergonhado e ridicularizado, ele será um país reconhecido como nação abençoada do Senhor. Eu achei interessante sábado, quando o apóstolo pregou, quem esteve lá no Brasil 21, no Centro de Convenções, quando o apóstolo pregou, e a bispa Rubi especificamente, quando ela trouxe a palavra da oferta, eu acho que foi ela falou: Brasília, algumas décadas atrás, era conhecida como uma cidade esotérica. Quem lembra disso, né? Quem é mais? Quando eu vim para Brasília, me falaram muito isso. E hoje Brasília nem se fala mais nisso. É uma cidade que o Evangelho tem transformado, jovens, casais, as igrejas estão se multiplicando, a palavra de Deus está se multiplicando. E também no Brasil, antigamente, meu irmão, o Brasil era um país conhecido pela prostituição, desculpe a palavra, pela impureza. E hoje é um país que está prosperando, é um país diferente, é um país que está crescendo, é um país cujo povo está buscando a Deus, está buscando crescer e prosperar nos valores da palavra de Deus. Deus vai levantar através do Brasil pessoas que vão abençoar as nações em todas as áreas da sociedade, na ciência, nas pesquisas, não só no futebol, amém? Em todas as áreas. Você crê nisso, diz amém. E aí eu queria mostrar como Deus fez isso na vida de um homem, como Deus usou um homem para restaurar a situação de Jerusalém, de vergonha, de opróbrio, para uma situação de dupla honra. E nós estamos seguindo as pisadas dele. Nós tentamos fazer, através da direção apostólica, os ensinamentos da palavra. Abre agora sim Neemias capítulo 1, verso 3. Neemias perguntou, verso 2: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de... Vamos ler até um que já contextualiza. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Neemias estava em Babilônia e ele servia o rei. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio. E perguntei acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Meu irmão, ele trouxe notícias ruins. Ele falou: olha, o povo de Jerusalém, a cidade, eles estão em miséria, estão em desprezo.
os muros estão nos escombros, as portas estão queimadas. Meu irmão, portas fala da representação, da entrada, do portal da cidade. Se você vê lá, eu vou citar, Salmo 24, 7, fala: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Então as portas destruídas significa que não havia dignidade, não havia uma representação, não havia honra, não havia orgulho de estar entrando nas portas de Jerusalém. Era uma cidade sem portas. E os muros que fala de proteção contra os adversários, contra os saqueadores, contra os inimigos. A palavra diz que as portas estavam queimadas e os muros derribados. E quando nós chegamos a Deus, muitas vezes nós chegamos assim. As portas da nossa vida, da nossa família estão queimadas. As nossas muralhas de proteção estão derrubadas. Mas quando Jesus entra na nossa vida, quando nós nos unimos à igreja, quando nós recebemos a palavra e começamos a desenvolver e crescer através da palavra em comunhão com a igreja, nós começamos a levantar os muros, nós começamos a levantar os portais, surge esperança, surge fé, surge coragem, as impurezas são tiradas, os sentimentos de fracasso e de temores são lançados fora, são construídos pensamentos puros, projetos nobres, pensamentos de prosperidade, de vitória, de fé, de reconstruir, de conquistar, de viver as promessas da palavra. E assim como Neemias convocou o povo para reconstruir os muros e as portas, Deus, através da igreja, está reconstruindo os muros da sua casa, da nossa casa. Deus está levantando as portas da nossa casa para que o Rei da Glória entre, para que a glória de Deus entre, para que o poder de Deus se manifeste, para que os demônios saiam, a frustração saia, a impureza sai, os vícios saem, e entra pensamentos altos, entra projetos altos, e você começa a viver uma nova realidade em Cristo Jesus. Então, qual foi a atitude de Neemias diante disso? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E eu disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração que o seu servo faz na sua presença estes dias. Eu declaro, Senhor, não sou digno, não mereço, mas eu confio na sua graça para receber as minhas respostas. Quem crê que Deus está fazendo, diz amém. Teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, e a casa do meu pai temos pecados. Primeira coisa que mudou a história da nação e da cidade de Jerusalém foi que alguém lamentou, clamou, jejuou e orou para que Deus virasse aquela situação. E a fonte da vida está nos impulsionando, está nos incentivando. Independente do que você sente, independente do que você percebe, a sua oração está movendo o braço de Deus, a sua oração está movendo o braço celestial. Deus vai restituir, Deus vai libertar, Deus está fazendo na minha vida e na sua vida. Se você crê, aplaude ao Senhor bem forte.
Deus está fazendo, desde o dia 11, a primeira unção, quebrando as maldições geracionais. Dia 18, declarando que portas sejam abertas. E hoje declarando a dupla honra onde fomos envergonhados. A primeira atitude que promove essa mudança é jejuar, é orar, é clamar diante de Deus com coração humilde e quebrantado. Porque o coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. Nós temos que aproximar de Deus com o coração quebrantado. Mas Neemias não parou aí. A palavra diz, meu irmão, minha irmã, ele continuou a oração dele, até que no verso 11 ele diz: ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos, e a oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem, perante o rei. Neste tempo eu era copeiro do rei. Meu irmão, a segunda característica, você pula lá para o capítulo 2, verso 2. O rei me disse: porque está triste o teu rosto, você não está doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Meu irmão, estar triste perante o rei era uma afronta para o rei. Ele tinha que estar diante do rei de maneira diferente. Ele ficou com medo, mas aquilo vinha de Deus. Fala comigo, esta semana Deus vai colocar pessoas no meu caminho que vão ser instrumento para promover a dupla honra. Quem crê que Deus pode usar pessoas, situações para promover? Então lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Meu irmão, vamos aprender com Neemias ousadia. Deus muda a nossa vida, a história da nossa casa, quando nós vemos a oportunidade e não recuamos. Neemias poderia falar: me desculpa, rei, isso nunca mais vai acontecer. Mas ele viu ali uma oportunidade, e com ousadia ele falou: rei, a minha cidade está destruída, as muralhas estão queimadas, o meu povo está em miséria. E o rei falou: o que você quer, Neemias? E ele orou, falou: Deus me concede graça diante do rei. E no verso 5 ele disse ao rei: se é agrado do rei, o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. Meu irmão, ousadia. Fala comigo, ousadia. Põe a mão no seu coração. Fala: o medo, a timidez que me roubou oportunidades, não vai roubar mais. Estende as mãos para o seu irmão, fala: seja ousado. Deus vai colocar a oportunidade, e você vai entrar com fé, e Deus vai te honrar. Quem pode aplaudir o Senhor bem forte? As oportunidades vêm, e Deus vai te honrar. E quando ele viu que o rei abriu a porta, ele pediu algo mais. Ele falou: se o rei parece bem. Verso 7, me dê cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam entrar em Judá, e também carta a Asaf para as guardas do rei,
que me dê madeira para as vigas, para a cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa que eu vou morar. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Levanta as mãos, fala boa mão. Fala bem forte, fala boa mão do Senhor meu Deus está sobre mim, sobre a minha igreja, para liberar a provisão e a unção, para que eu possa realizar a transformação da vergonha em dupla honra. Fala para o seu irmão, a boa mão de Deus está sobre você. Quem crê nisso diz amém. Talvez você está acostumado a perder. Deus vai mudar a sua mentalidade. Você vai acostumar a vencer. Talvez você está acostumado a sofrer. Deus está mudando a sua história. O sofrimento vai ser exceção. A alegria e a paz e o poder de Deus é que vai prevalecer na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Neemias, ele teve ousadia, mas aí pula lá agora, vamos ler alguns versos, depois você pode ler. Ele foi para Jerusalém e ele andou fazendo uma inspeção na cidade, e aí no verso 17 ele se reuniu com as autoridades da cidade e diz: estais vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixemos de ser opróbrio. E eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. E aí ele diz: disponhamos-nos, pois, e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Meu irmão, a palavra diz que o nobre tem projetos nobres, e na sua nobreza persevera. Antes de conhecer a Jesus, os nossos projetos ou era mal, ou não, nem tinha projeto. Quem lembra, né? Não quer nem lembrar, né, irmão? Você era levado pelo príncipe deste mundo, conduzido pelos prazeres e desejos da carne, que só traz vergonha e morte. Mas agora você é nobre, lavado pelo sangue de Jesus. Fala, põe a mão no seu coração, fala: eu sou nobre. Deus me deu a natureza de Cristo. Deus me deu a mente de Cristo. Eu sou filho de Deus, comprado pelo sangue. Eu não pertenço mais a este mundo. Eu não sirvo mais ao príncipe deste mundo. Agora os meus projetos são projetos nobres, que vêm de Deus, que vêm da palavra de Deus. E ele trouxe para aquele povo uma visão de restaurar os muros, de levantar os portais, de recolocar as portas. Fortaleceram as mãos para as boas obras. Levanta as mãos, meu irmão. Eu tenho um sonho para Brasília. Nós vamos ter a nossa catedral aqui. Mas mais bonito que o prédio, vai ser 5 cultos por dia, no domingo, cheio de homens e mulheres de Deus. Quem tem esse projeto? Levanta as mãos, pensa nos teus projetos nobres, aonde a vergonha tem prevalecido, temores, derrotas, frustrações, laços malignos contra você, contra a sua família. Deus está levantando a sua mente, Deus está restaurando os seus pensamentos, para sair do opróbrio, para sair da vergonha, para levantar os portais,
para construir os muros, para colocar as portas. Fala, fortalece, ó Deus, as minhas mãos para esta obra de restauração sobre a minha vida, sobre todas as áreas da minha vida, da minha família, da minha vida profissional e da minha nação. Ah, meu irmão, verso 19. Porém, Sambalá, o horonita, Tobias, o servo amonita, Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: o que é isto que vocês estão fazendo? Vocês querem rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Quando Deus te levanta e Deus libera uma promessa, e você começa a jejuar e orar, e você começa a entrar nas portas que Deus abre com ousadia, e você começa a ministrar palavras de encorajamento, de fé, e o ambiente começa a mudar, Satanás vai mandar mensageiros para zombar e desprezar a sua fé. Presta atenção, Satanás vai mandar mensageiros para tentar destruir a sua fé. Mas nós vamos fazer como Neemias. Levanta as mãos e fala: o Deus dos céus é quem nos fortalece e nos fará bem-sucedido. Nós, servos de Deus, não vamos retroceder, não vamos desanimar, vamos perseverar, reedificar e teremos bom êxito. Fala para o seu irmão, não desanima. Quando vem alguém para desprezar, se o diabo mandou, repreende. E quem não crê, não vai ter herança. Fala comigo, quem não crê e zombar da minha fé, não terá parte, não terá direito, nem memorial em Jerusalém. Fala, cuidado, irmão. Guarda a sua mente, guarda as suas emoções e, sobretudo, guarda as suas palavras. Ah, então ele não deu ouvidos à tentativa de Sambalá e Tobias de desprezar, de semear confusão na mente e na equipe dele, meu irmão. Deus quer que nós tenhamos como Neemias. Ele não fez sozinho, ele chamou homens e mulheres em Jerusalém. Ele restaurou a igreja. Quem entende o que estou falando? Deus está restaurando a igreja. Deus nos colocou na igreja. Nós não estamos sozinhos. Nós temos a cobertura apostólica, temos a nossa equipe. E é junto que Deus vai usar a igreja para nos fortalecer mutuamente, para trabalhar juntos, para ouvir o testemunho de um e de outro, e isso vai nos encorajar, e Deus vai abençoar o trabalho unido com a igreja. Neemias não fez a obra sozinho, ele chamou irmãos de fé, ele chamou irmãos com projetos nobres, ele falou: vamos reconstruir as portas, os portais, os muros de Jerusalém. Na igreja nós temos ministério com as crianças, com os pré-adolescentes, com as famílias, nós temos pastores, nós temos líderes, nós estamos reconstruindo a visão de Deus, de uma vida digna, que Deus plantou Adão lá no Éden e falou: domina a terra, governa a terra, estabelece o meu reino,
desfrute da plenitude da terra. E Satanás veio roubar, saquear, veio destruir. Mas na igreja, Deus está reconstruindo vidas, lares, jovens, crianças. Quantos podem aplaudir bem forte? É isso que a igreja tem feito, meu irmão. Nós temos que permanecer na casa, debaixo da direção apostólica. Neemias representava a palavra apostólica, a palavra de restauração. E aí a palavra diz que ele desconsiderou e ele repreendeu o ataque de Sambalá e Tobias. Pula lá agora para o capítulo 4, versículo 6. Olha que outra coisa maravilhosa que nós aprendemos. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalá, Tobias, os arábios, os amonitas, as doditas, que a reparação dos muros estava adiantada e que já começava a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram de comum acordo para atacar Jerusalém, para suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao Senhor nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Meu irmão, já faz quase 10 anos que a Fonte da Vida tem a torre de oração. Cada região do Brasil, cada cidade, cada regional e também como bispos a nível internacional, nós temos a torre de oração que acontece em grupos de WhatsApp. Aqui nós temos pastores, presbíteros, diáconos na torre de oração, orando ali, dia após dia, a torre de oração dos homens, das mulheres, a torre de oração com o apóstolo e os bispos. Por quê? Porque nós temos que declarar proteção. Os ataques vêm, os demônios de confusão vêm, os demônios de desânimo vêm, mas sabe por quê? Porque ele vem? Porque Deus está restaurando a sua vida, Deus está restaurando os seus negócios, Deus está restaurando a sua saúde e o inimigo quer fazer parar. Mas Neemias não parou, e outra coisa, ele valorizou o progresso. Meu irmão, você não tem tudo o que quer, mas você não está como você estava antes. Quem pode dizer isso? Vamos valorizar as conquistas que nós alcançamos. Nós ainda não temos tudo o que nós queremos profissionalmente, que nós queremos para a nossa família, mas Deus já nos deu mais do que merecíamos. E Neemias e o povo estava animado, por quê? Porque antes era só escombro, agora já tinha metade do muro, agora já estava quase fechando as brechas. Valoriza aquilo que Deus está fazendo. Você não ganha ainda o que você quer, você não tem um cargo que ainda você deseja, você não alcançou aquilo que você deseja, mas você está caminhando debaixo da unção da igreja e você está tendo progresso. Valorize o progresso que Deus te deu e você vai ter ânimo e força para trabalhar. Quem entende o que eu estou falando? O diabo quer mostrar aquilo que não alcançamos, mas Deus quer falar: valorize o que eu te dei e tenha ânimo e fé, porque eu vou te dar muito mais.